Boa noite. Aqui estamos para apresentar o quarto episódio da segunda temporada do Pode Isso Podcast. Eu sou Heitor Chesini. E eu sou Heitor Ganef. Antes de mais nada, curte e compartilha para fortalecer. E esse episódio é um oferecimento da Cacau Show, onde se encontram as melhores delícias de rancharia. Esse episódio também é um oferecimento da doutora Cristina Ferreira da Costa e Napoleão Tadeu Gato Derré. Nosso convidado de hoje é a professora Clariana, professora de artes do Colégio Objetivo. Se apresente, por favor. Boa noite, meninos. Sou a professora Clariana Pelissari, sou professora de artes, dou aula aqui no Colégio Criativo e também sou agente de viagens em outros horários. Então, Clariana, vou fazer uma pergunta para você. Voltando um pouco ao passado, como foi a sua infância? Minha infância, eu brinquei muito, me diverti muito, eu tenho grandes memórias de... Como a gente não tinha celular, essa tecnologia ficar vidrada em televisão, a gente tinha muita criatividade, a gente brincava muito com casinha no quintal, tinha uma árvore grande no fundo da minha casa, bloco de tijolo. Eu, minha prima, meu primo, a gente fazia comidinha no quintal, fogueira, subia na árvore, fazia escadinha na árvore, balanço. Graças a Deus tive uma infância bem legal, bem movimentada, vamos dizer assim. Nunca jogou bets, nada na... Joguei bets, andei de patins, caí de bicicleta, joguei bola, eu soltava Maranhão. Conhece Maranhão? Não. Maranhão é uma pipa bem grande. Ela é grandona, sim, ela tem quase, 1 metro. E aí o marido da funcionária trabalhava em casa, ele fazia, me levava lá no CSU para soltar Maranhão. Eu era bem moleca. Era bom assim? Você cortava a pipa dos outros? Difícil era levantar, mas cortava, fazia bagunça. Era só, na verdade, para brincar, né? Então não parava nunca, né? Não, eu sempre fui muito peralta. Energética. Eu tenho vários pontos de corte, de machucar mesmo. E assim, Clariana, voltando um pouco no tempo da sua escola, assim, como é que você era? Aluna, assim, boa? Eita, vamos lá. De aluna... Bom, minha mãe sempre brinca que ela ia nas reuniões de pais e a lista das notas começava de baixo para cima, né? Era classificação, então ela já ia de baixo para cima para me pegar lá embaixo o número. Mas eu sempre gostei muito de história, sempre me deu muito bem com história, geografia, português. Eu era uma boa aluna, assim, não era de diretoria, vamos dizer assim. Tinha muitas amigas, assim? Sim. Muita gente, tinha uma turma grande. Dormia na casa de amiga que era vizinha. Ixi. Vivia fora de casa, então, né? Na verdade, eu trazia elas pra minha casa. Minha casa era frequentada. Varzeava muito na aula? Ou... Varzear muito na aula? Ai, não, eu sempre fui uma pessoa muito risonha. Eu sou muito de sorriso fácil. Então, né, assim. Então, tipo, a coisa acontecia na sala e eu só tava assim, ó, rindo. Então, não era... Eu nunca fui aluna de sair pra fora, ser mandada pra fora, mas eu sempre, assim, me divertia com a palhaçada, né, das amigas, dos amigos. Você sendo professora agora, qual que era a sua matéria favorita? Bom, eu sendo professora agora, olhando pro meu passado, minha matéria favorita era história. Você virou professora de artes? De artes, então, aí tem uma coisa bem a ver, história da arte, né? Também sou formada em moda, então eu sempre trabalhei muito a parte de história nesse contexto de pesquisa. Então, sempre foi história. E português. Gosto muito de português. Ah, não. Não? Qual que era a sua inspiração, assim? Uma pessoa, alguma coisa, assim? Minha inspiração? Poxa. A minha inspiração sempre foi minha mãe.
Minha mãe sempre foi uma mulher batalhadora, que movia a gente, na verdade. Eu e minha irmã, né? Ela sempre foi assim, muito motivadora entre eu e minha irmã. Ela sempre vai dar certo. Então, assim, ela me inspirava porque ela sempre foi uma mulher muito forte. Ela é minha maior inspiração. Motivou a sair, fazer as coisas? Sempre. A minha mãe, ela nunca foi uma pessoa assim de me botar medo nas coisas. Por exemplo, olha, não vai viajar que vai acontecer isso. Eu saí daqui de Rancharia com 19 anos, eu fui morar num pensionato em Maringá. Então, assim, e lá eu fiquei e ela sempre me motivou. Ela falava assim, vai e você só vai ficar também se você arrumar um emprego para pagar a faculdade. Então eu tive 4 dias para arrumar esse emprego. E aí, por sorte, eu consegui arrumar de vendedora numa loja de roupa indiana no shopping, lá de Maringá. Deu muito certo. Quando você começou a vender roupa, foi aí que surgiu alguma, vamos supor, motivação para fazer moda? Você começou a gostar de roupa e resolveu fazer moda? Então, aqui em Rancharia, tinha há umas décadas já, eu vou falar assim, Festa Fantasia, no Finados Rancharia Clube. E a gente se preparava o ano para chegar a esse evento. Quando começou a Festa Fantasia, que eu estava na escola ainda, e eu fazia os desenhos. Eu fazia a minha fantasia, eu fazia de algumas amigas próximas. Então, assim, eu gostava muito de criar. E às vezes eu conseguia bolar 2, 3 fantasias, e aí a gente ia na costureira e fazia, dava certo. Só que eu nunca parei para pensar que eu iria fazer moda, olhando por esse lado. Imagina, eu ia me formar, eu ia fazer biologia, gente. Eu estudei, fiz cursinho para fazer biologia. E aí, até que eu fiz, e um tio meu falou para mim que eu tinha vocação para fazer moda. E aí, eu falei, nossa, é verdade, porque eu sempre gostei muito de costurar, bordar, pintar. E aí ele notou essas características de talento, né, que eu tinha, vamos dizer assim, e Aí ele deu a ideia. deu a ideia e eu parti para esse lado. E foi bom. Adorei. Só por curiosidade, nessa loja aí que você trabalhou, você tinha que usar as coisas? Roupa indiana? Não. Era assim. Essa loja, ela tinha uma franquia. Ela tinha loja aqui em Presidente Prudente. E por coincidência, a gerente de Presidente Prudente era amiga da minha irmã. Então, quando eu entrei na loja, que eu fui entrevistada, a gerente falou assim, você é de Rancharia? Eu falei, sou. Isso em Maringá. Ela falou assim, olha, a minha funcionária de Presidente Prudente, ela é de Rancharia. Aí eu perguntei quem que era. E aqui, você sabe, né? Filho de quem? Quem que é? Coisa de cidade pequena. Na hora eu falei, é a fulana. Ela é a melhor amiga da minha irmã. Ela falou, então você tá empregada. Tá dentro. Por causa disso? Foi por causa disso que eu consegui entrar. E porque, assim, era um horário era horário diurno, né? E a minha faculdade era noturna. Então eu trabalhava no shopping de dia e aí tem um horário ruim, assim, trabalhar no shopping sábado, domingo. Então é meio puxadinho. Aí Shopping aberto, de... é meio difícil de ir. Aí deu certo, eu entrei. Mas eu não tinha que usar roupa de indiana, nada disso. Mas era bonita e eu gostava de usar assim. Colocava uns lencinhos. Colorido. Uns anéisinhos, umas pulseirinhas, um terceiro olho. Era legal. Quando você pensa em uma coisa legal na sua vida, tanto no passado ou atualmente, o que você pensa? Quando eu penso uma coisa legal... É assim, uma coisa que é você ficar muito feliz, assim, algo feliz que aconteceu na sua vida. O que vem na sua mente? Ter meu filho. Foi a melhor coisa da minha vida, foi ter meu filho. Um presentão de Deus que não... É difícil a gente estar aqui falando do passado e tudo, mas assim, é difícil lembrar da Clariana antes do meu filho e depois, mas eu existo depois dele. É bem diferente. Mas foi a melhor coisa da minha vida.
Como você tinha falado, qual foi, tipo, sua ideia para começar a moda? Você não tinha outro plano? Sei que você falou do seu tio, mas não tinha... Tinha, eu prestei vestibular para fazer biologia. Passou? Não fui ver o resultado, não quis. Porque nesse meio tempo eu já mudei de ideia. Foi assim. No segundo colegial, naquela época estava surgindo o Enem. Então eu fui para Maringá, prestei o treineiro, né? A gente chama de treineiro. Não vale nada, né? Que não valia nada, era só para ter. E eu me apaixonei pela cidade. E eu fui pensando em biologia. No outro ano, eu fui e prestei biologia também. Só que foi uma coisa maior. Eu falei que eu ia voltar para a cidade para morar lá. E eu tinha ido para Três Lagoas também, prestei biologia lá. Mas daí eu não fui ver a classificação, porque eu fiz um ano depois de cursinho, para esperar minha irmã se formar. Naquela época era bem difícil ter 2 filhas na faculdade, né? Então, eu esperei minha irmã se formar e nesse tempo eu pensei melhor. E aí meu tio veio com essa ideia. Eu trabalhei na loja dele, aqui em Rancharia, que ele veio de São Paulo, ele abriu uma loja. Então eu comecei a ser vendedora aqui, a Sport Place. E aí, nessa, a gente conversando, daí ele me abriu os olhos. Ele falou, olha... Moda. Acho que seu lado é moda. Aí eu comecei atrás, fui investigando, daí eu já tinha amigos morando em Maringá. E aí eles falaram, ó, aqui tem faculdade de moda. E é bacana. Aí fui atrás, deu certo. Depois que você se formou na moda, assim, você já foi direto pro Pelissari Tour ou você trabalhou em alguma loja, vamos supor, focada em moda? Ou já teve alguma loja sobre moda? Eu fui embora para Maringá em 2005. Eu voltei de Maringá em 2015. Então, assim, entre idas e vindas, vamos totalizar em uns 10 anos. Então, em 10 anos, eu fui estilista. Eu trabalhei lá como assistente de estilo, fui produtora de marketing, fui estilista mesmo, fui consultora de algumas marcas que consultava a gente para fazer a própria campanha, grife, tudo. E aí depois, em 2015, quando eu voltei, eu decidi que eu não queria mais essa área. Simplesmente eu falei, não quero mais. Dei um reset. E aí eu vim embora. Aí a minha irmã tem um escritório aqui, Pelissari França, de advocacia. E eu comecei a trabalhar com ela lá no financeiro dela, lá no escritório dela. E aí, enquanto isso, a gente tem um primo que ele trabalha dentro de uma empresa de aviação. E aí a gente em contato, ele contando como é que era, a gente sempre gostou muito de viajar, e a gente uniu o útil ao agradável e minha irmã resolveu abrir uma agência de viagens, ela e meu cunhado. E aí ela falou, então vai gerenciar a agência. Eu falei, tá. E nesse meio tempo também, eu decidi que eu ia embarcar na área da educação. Aí eu peguei todo o meu material de moda, fui lá na Secretaria do Estado da Educação, fiz lá todo o processo que tinha que fazer e consegui atribuir aulas para dar de artes, usando a minha grade, né, de moda que estava dentro, né, do currículo escolar. E aí eu conciliei a agência de viagens com a profissão de professora. Aí eu iniciei em 2015 já na área da educação e de viagens. Foi muito difícil ter os dois ou deu pra ir? A gente foi equilibrando, até porque a agência era nova, né? Então, assim, trabalhava eu e meu cunhado. Na verdade, a agência ela abriu em 2017. Eu comecei a lecionar em 2015. Então, a gente teve 2 anos aí de educação, né? Na área da educação só. E aí eu tinha, como artes, vocês sabem que são poucas aulas, né? Então, a gente tem aí 2 aulinhas por semana. Então, eu tinha bastante horário. Então, eu consegui conciliar, assim, com a agência e na área de professora. Às vezes parece uns doidos lá que quer viajar pra um lugar estranho, assim. Opa! Toda hora! Sempre aparece. Quero viajar pra algum lugar, não sei aonde, não sei quando, não sei com quem. Só quero. Quero. E um lugar específico, assim, alguém já falou, um lugar muito estranho, assim. Muito de... Pouco frequentado, assim, poucas viagens. Deixa eu pensar.
Poxa, eu acho que a cotação mais diferente, né? Não vou falar viagem fechada. Vou falar a cotação mais diferente que eu cheguei a fazer foi para Cidade do Cabo, na África. Foi para lá. Lá e Malta. É uma é uma ilha, né, na Itália. Então eu fiz sobre. A pessoa queria fazer. Como é que fala, gente? Intercâmbio. Intercâmbio. E aí são duas cidades muito boas para intercâmbio, né? Para aprender inglês e tudo. Então, a Cidade do Cabo e Malta. Foram lugares bem assim, diferentes do. Que ninguém não é convencional. Não, exato. E foi bem bacana, foi bem legal. A gente conhece daí, né? A gente precisa estudar o lugar. Sim. É muito bom. E ele foi. Agora eu lembrei, ele foi pra Cidade do Cabo, ele ficou um ano lá. Um ano. Um ano? Fez o intercâmbio. Então que dá tudo bem, né? Na jornada até a sua formação na moda, teve algum desafio, assim, alguma coisa complicada que você passou? Desafio até o final? Teve. Então, como eu disse no começo, eu só ia ficar lá se eu trabalhasse, né? A minha faculdade lá era particular. Eu fiz na Unicesumar. Então, eu tinha que trabalhar. E como é uma faculdade de moda, então vocês imaginam, eu tinha que costurar, eu tinha que desenhar, eu tinha que fazer vários projetos. E tudo isso demandava tempo. E eu não tinha tempo, porque o tempo que eu tinha, eu trabalhava. Então, eu trabalhava no shopping de atacado de moda. E lá, não sei se vocês sabem, mas ele abre de madrugada. Então, eu saía às 5 horas da manhã para trabalhar, eu voltava e fica na rodovia. Então, daí eu voltava 5:30 da tarde, eu tinha que tomar banho muito rápido e já ir para a faculdade de carona e chegar 11 horas da noite. Então, sempre horários eram complicados. Então, assim, quando foi chegando no final do curso, eu pensei em trancar, porque foi virando muita pressão, muito trabalho, monografia, né? A gente teve que produzir um desfile, aí bate o desespero, né? Vocês pensam que só vocês ficam desesperados no final de ano? Então, já assim, a gente fica sob pressão grande, né? De achar que não é aquilo, que vai trancar, que desiste de tudo, mas novamente entra a minha mãe aí. Não, você não vai, vamos aguentar, e fomos embora. E quando surgiu a oportunidade, assim, de dar aula? Por aqui no colégio? Então, aqui no colégio foi em 2015 mesmo, quando eu voltei de Maringá em março. Aí já te chamaram? Não, aí para eu fazer todo esse cadastro, né, na Secretaria da Educação, né, em Tupã, então levou um tempo para eu pegar toda a documentação, tudo. Aí eu vim aqui em junho, trouxe meu currículo, aqui no corredor já encontrei a Viviane, fui super bem recepcionada e o santo bateu e eu fiquei. Aí eu entrei de lá até hoje. Intervenção, Karina. Divina. Você mesmo falou que quando, vamos supor, você veio pra cá em 2015 e queria entrar na parte da educação. E você conseguiu a oportunidade de artes com sua experiência em moda. Teve mais algum Matéria? Não matéria, vamos explicar algum conteúdo que artes e moda tem alguma coisa a ver, assim, só que tem mais conteúdo. Você teve que estudar mais, assim? Super, tive que seguir, sim. Até você começar a dar as aulas. Na verdade, eu tinha que preparar as aulas para poder dar aula, assim como todo professor faz. Então, a gente vive em constante estudo. Então, o professor... Quem acha que o professor não trabalha só aqui na escola, não. O professor leva o trabalho para casa, monta a aula vários dias. Várias noites eu fiquei acordada até 2 da manhã, levantar às 6 para ir dar aula. Eu tive que produzir conteúdo, né? E aí foi aonde eu estudei artes e eu me formei também em artes visuais. Aí eu vim fazer faculdade de artes visuais.
Ainda focando na parte escolar, como você diria o maior desafio dentro de sala de aula? Conter vocês, né? Não. Tem alguns que a gente tem que segurar, né? Fazer ficar quietinho, prestar atenção. Desafio na sala de aula, hoje em dia, vamos dizer que a gente precisa inovar, né? Porque tudo existe, tudo vocês já viram, né? Tudo tem na internet. Então, assim, claro que a gente vem com a preparação didática toda, porém a gente precisa ter ginga na sala de aula, a gente precisa, hora que precisa ser firme, hora que precisa ser amiga, hora que a gente precisa ouvir, prestar atenção. E eu acho que há uma dosagem, né, entre vocês e o professor. Clariana, você apoia muitos projetos na escola. Como você descreveria o processo de criação deles? É muito importante ter toda a dedicação da sala, né? A gente precisa trabalhar em equipe. Apoio, E vocês sabem que a gente encontra esses desafios nesse meio, porque nem todo mundo é igual, claro que ninguém é igual, mas assim, são personalidades diferentes, ideias diferentes. A gente precisa driblar as diferenças dentro da sala de aula, né? Eu preciso, na verdade, filtrar tudo isso e não desfocar do processo de criação, né? A gente precisa chegar no nosso produto final, que é o propósito do trabalho. Mas até chegar no produto final, a gente tem várias fases, vamos dizer assim, né? Várias fases de criação. Eu preciso colocar na cabeça de vocês a ideia. Então eu tenho que vender a ideia e vocês têm que comprar a ideia. Aí vocês entendendo da ideia, aí já vai vir um insight, aí vem mais ideias por aí. Então é uma troca de ideias. Eu lanço uma ideia e vocês me devolvem, entendeu? Com mais coisas. Então essa troca é o processo de criação que precisa. Clariana, você teve muitas experiências com festas fantasias, que você comentou na sua infância, tinha todo final de ano. Você que deu a ideia aqui para a escola fazer isso no Fundamental 2? Foi em conjunto, né? Nós conversando na secretaria, como todo começo de ano a gente quer desenrolar, né? O comecinho, porque a gente não tem ainda material e tudo mais, e o carnaval fica muito perto do começo das aulas. E para não ficar uma coisa assim, só musiquinha, vocês dançando, lá. Então a gente falou assim, vamos fazer algo diferente. Aí a Karina tinha dado a ideia de um desfile de carnaval. E aí eu dei a ideia de fazer um desfile de fantasia de ala das baianas. Então daí eu já fui além do propósito. Bicampeão, né? Bicampeões, né? Eu sou bom. A sala, né? Molejo. O carisma, a empatia, né? O rebolation. Você tem alguma outra ideia, assim, além do desfile, para fazer aqui? Ou... Um projeto futuro. Várias. Então na sua vida pessoal ou aqui mesmo? Ah, tá. Os dois. Então vamos por partes. Aqui na escola nós temos vários projetos que precisam sair do papel. Já tivemos, na verdade, esse que foi o show de talento, que foi um sucesso, inclusive também foi no Rancharia Clube. Então, assim, foi um sucesso, foi muito bacana. Só que depois veio a pandemia, então as Quebrou coisas, um pouco, desalinhou. Desanima um pouquinho e tal. Então a gente precisa resgatar isso, né, em todos os alunos. Então é um trabalho meio longo, vocês sabem disso, vocês passaram por isso, né? Até vocês se reconectarem de novo na escola, com os alunos, com os amigos. Então, isso é um projeto que a gente quer fazer também. Um show de talentos, né? E tudo mais. Agora, na minha vida, cara, eu quero seguir minha profissão de professora. Não tenho... não tenho outra pretensão, assim. Eu quero Continuar até não dar mais. Aposentar a professorinha, Cecília é meu foco. Coragem.
né? Coragem. Eu vou conseguir. Você tem algum conselho para dar para os alunos, tanto independente do ano, para aproveitar o máximo do período escolar? Poxa, eu sempre falo isso para vocês confiarem em vocês. Eu sempre disse isso. Eu acho que falta nessa idade que vocês estão a confiança em vocês. Então eu acho que não tem outro conselho a falar para vocês. Acreditem em vocês, confiem em vocês, porque vocês têm potencial. Só que vocês têm muito medo, vocês ainda têm medo de colocar para fora, medo de expor, medo de, né, de ser julgado, alguma coisa assim. Cara, esquece tudo, confia em você. Sempre disse isso. Tem alguma outra profissão que você queria fazer, mas não fez? Ou você tem ideia de fazer assim? Não, tô realizada. Eu acho que eu consegui, eu acho que eu já dei uma boa viajada em todas as minhas possibilidades aí. Falando nesse assunto de viajar, qual foi a viagem que você mais gostou, assim, que você fez? Você falou que gostava de viajar bastante desde pequena. Foi uma Eurotrip que eu fiz, né? Um mochilão que eu fiz pra Europa. Consegui fazer na minha área de moda, quando eu tava ainda só estilizando, né? E aí eu fui em 2014 pra Europa, consegui fazer um mochilão e foi a viagem da minha vida. Um sonho. Você foi lá para estudar, para comprar? Aprender alguma assim? coisa? Na verdade, a gente foi uma viagem a trabalho. Foi financiada, na verdade, pela minha chefe, na época, né? Então, só levei o que eu iria consumir lá mesmo. A viagem foi financiada. E a gente foi a trabalho mesmo, a pesquisa de campo. Tinha mais gente com você? Só nós duas. Nós duas que bolamos a viagem e conseguimos fazer. Para se profissionalizar mais na moda. É porque nada é melhor do que quando você sai para uma pesquisa de campo. Então, assim, o estilo ele é muito sobre pesquisa, a gente entender o que vai se usar. Novas ideias, projetos novos. Moda que vai sair, coleções. E lá a gente sabe que na Europa sempre eles estão à frente um ano. A coleção chega a ser 1 ano e meio à frente das coleções que saem aqui no Brasil. Então a gente falou, não, vamos conseguir, vamos. E fomos. Foi uma aventura e saímos a campo e deu tudo certo. Foi maravilhosa a coleção que nós conseguimos. Deu para aproveitar em questão de, vamos por lazer lá também? Ah, muito, vixe. Turistamos, perrengues. Tinha uma amizade boa, então, com ela já. Eu viajei, na verdade, com a minha melhor amiga. Ah, melhor é que você não citou outra pessoa. Eu pensei que era a chefe. Ela é minha chefe, né? Eu trabalhei com ela, eu estudei com ela. E aí, quando eu voltei, numa dessas minhas idas e voltas de Maringá, ela me convidou para trabalhar com ela num ateliê, para ser assistente dela. Né? Ela queria abrir um ateliê só para ela e fazer consultoria. Então, eu era assistente de consultoria. Então, era só eu e ela. E aí, a gente trabalhava... Nossa, demais. A gente perdia a hora para ir embora. Sério, a gente ia embora 2, 3 horas da manhã. A gente não tinha noção. E aí, nós falamos... Parecia que a fonte estava secando de pesquisa. Porque você pesquisa muito. Aí, ela falou, vamos viajar? Vamos para Europa? Eu falei, oi... Ela falou, não, vamos. Falei, vamos como? Não, eu pago seu aéreo, aí vamos pesquisar nossas hospedagens. Foi aí que eu aprendi a mexer em pesquisar hotéis e tudo mais, né? A gente ficou em hotéis 3 estrelas, hostels, nada caro. Hostels? Hostel. Hostel é uma palavra que a gente fala albergue aqui no Brasil. Só que o albergue do sentido aqui do Brasil é um lugar que você não tem onde ficar e vai ficar lá. E lá não, é um hotel 2 estrelas. Então, o hostel, você compartilha quarto com outras pessoas. Então, é um quarto com beliche, por exemplo. Pode ter 8, 10, 12, só para mulheres, só para homens, misto. E você compartilha banheiro. Então, é uma maneira de você viajar de mochilão. Muitos mochileiros fazem isso e você economiza muito. Acaba sendo muito barato. Por exemplo, uma diária lá, num hotel mais em conta, vamos pensando assim em real, 80, 90 euros.
Um hostel custa 20 euros. Entendeu? Mas tem direito a alimentação, alguma coisa? Sim, café da manhã. Café da manhã, daí a gente fazia o café da manhã, fazia um lanchinho, colocava na mochila e Mas importante, né? caminhada. Ixi, a gente caminhava 13 quilômetros por dia. Que é isso? Pra ir onde? Pesquisando, andando na rua, em loja, em museu, em castelo. Tudo, tudo. E aí também passeava, se divertia. Mas foi, por isso que eu falo, foi uma viagem que ela me agregou muita coisa. Ajudou. Tanto na área de moda, quanto me despertou esse gosto por viagens, né? Então foi uma coisa muito bacana. Foi muito difícil para se adaptar lá na Europa? Ou... É frio, a gente foi em dezembro. O frio deles lá é úmido, né? O nosso é seco. Então, o pé, eu vivia com o pé úmido, molhado, com bota. Então, o chão era frio, muito frio, né? E assim, o frio deles é muito forte. Então, mas você entra nos lugares, é tudo calefado, né? Então, é mais quente. Aquecido. Aquecido e não tem... Mas foi tudo bem. Foi muito bom a viagem. Lá na Europa, eles tomam banho uma vez por semana, Clariana. Você tomou todo dia, né? Eu trouxe umas informações pra vocês que eles tomavam uma vez por ano antes, viu? Eu tomei, claro que eu tomei todo dia. Independente se tiver nevando, congelando, tem que tomar banho todo dia. Nesse foi minuto. Exatamente, meninos, tomem banho. Só molhar o pezinho lá e... Não, banho quentinho. Completo? Claro! Você não toma banho completo? Ah, às vezes só molhar o cabelo, assim já tá bom, né, Clariana? Coisa boa isso, hein? Se você pudesse voltar no tempo, teria algum conselho para dar a si mesmo? Mas pra eu voltar no tempo com o que eu sei hoje? Vamos supor, para você ser mais confiante. Com certeza. Eu acho que eu voltaria lá atrás e falaria pra mim que eu iria ser uma pessoa brilhante. Tudo bem que a gente tem todos os nossos percalços no caminho, mas isso faria uma diferença muito grande, com certeza. Os nãos da vida abalam muito a gente, né? No começo, assim, você quer ser alguma coisa, tem medo de não dar certo, não saber o que fazer. Aí sabendo, assim, que você vai conseguir, já dá um... A gente recua muito diante do medo, né? Então, acho que se eu pudesse voltar lá atrás, poder falar assim, olha, você vai conseguir, continua que vai dar certo. Força. Ótimo. Guerreira. E antes de continuar, nosso patrocinador Cacau Show enviou um mimo pra você, Clariana. Olha, que legal! Uau! Que lindo! Obrigado, Cacau Show. Beijo, Naira. Amo vocês, adoro. Amei. E vamos fazer agora um bate-bola rápido. Uma coisa que você não suporta. Assim. Eu. Não, tem coisa pior. Mentira. Uma coisa que você adora. Sorrir. Um sonho. Poxa, aí vai muita coisa, né? Pode falar tudo. Bom, um sonho é ser feliz, lógico. Isso já tá dentro do pacote, né? Um sonho é ser feliz. É isso. Uma viagem de sonho assim, Então, daí eu falaria que eu queria ter dinheiro pra poder, né? para poder viajar e fazer várias coisas, mas sendo feliz é o mais importante. Hoje em dia, a felicidade é uma coisa que as pessoas buscam muito, né? Importante. Então, acho que isso faz toda a diferença. Um medo. Barata. Barata? Tem medo de barata? Tem. Fenomenal. Aranha também. Bichos, então, assim. Insetos, né? Em geral, não. Não, vou falar um medo pior. Eu tenho medo. Depois que a gente se torna mãe,
as mães de vocês vão me entender. A gente não dorme, porque a gente fica imaginando coisas que podem acontecer com os nossos filhos, coisas ruins. Então, esses são meus medos. São medos, preocupações, assim, com o filho. Perder o filho no mercado também. Né? Perder ele sai correndo. Tem que falar lá no microfone. Não é? Deus me livre. E um lugar? Um lugar que eu gosto? Um lugar que você gosta. Sim. Eu queria conhecer a neve. Lá na Europa não deu? Não deu. Levou? Não, eu fui na época errada. Uma inspiração. Bom, eu não vou falar minha mãe porque vai ficar muito maçante, né? Uma inspiração. Poxa, Jesus. Uma cor. Preto. Preto emagrece. Preto a gente sempre tá bem. Combina com tudo, né? Combina com tudo. Uma viagem, assim, específica. Eu queria ir novamente para Londres. Eu fui para Londres e foi um lugar que mexeu muito comigo. Me encantou demais. Muito lindo o lugar. O que te encantou mais lá? Nossa, Heitor, parecia que eu tava andando dentro de um filme. Sabe aquelas casinhas todas uma do lado da outra, branca, com a gradinha preta, as escadarias, aquelas ruas limpinhas, o pessoal andando nas ruas, tudo muito civilizado, sabe? Parecia que era cenário de filme. Uma paz imensa. Nossa! Pensa numa educação. São, sim, O que falta no Brasil. Assim, eles são muito, vamos dizer, o famoso lord, né? Então, eles são muito lords. Então, assim, eu achei o lugar encantador. Bem, assim, coisas, majestade mesmo, né? Palácio, tudo a ver, né? Quando eu fui, tava a rainha ainda lá, né? Um mês como rainha vivendo lá. Então, a Elisabetinha tava lá ainda quando eu fui. É bem real, assim, bem majestade o negócio. Eu gostaria de voltar pra lá. E uma música? Eu acho que vocês já até sabem. Eu gosto da Pink, né? Quem é Pink? A Pink, as meninas que sabem. A Pink, ela é uma cantora americana. Ai, não pode mexer, né? Fiz barulho. A Pink é uma cantora americana. E ela canta muita... de pop rock, ela canta muita música motivacional. Ela é muito forte, assim. E é uma música muito linda dela. Eu gosto de Try. Um filme. Ai, meu Deus. Você tem cara que assiste bastante. Tem muito. Poxa, um filme. Aquele que você viu e falou, melhor. Ai, meu Deus. Pera, agora buguei. Pode falar vários. Nossa, eu sou da área romântica. Eu gosto de filme romantiquinho. Eu acho engraçado filmes de adolescentes. Eu acho bonito. Aqueles filmes comédia romântica. Poxa, tem um que chama Ilha Bem Distante. Foi um dos últimos que eu assisti. Muito lindo. Eu gosto muito de filme também que agora mostra muito coisa de paisagem, de lugares diferentes, países diferentes. Eu acho que esse é um. Eu não vou conseguir lembrar agora, mas A Culpa é das Estrelas é lindo. Titanic. Todo mundo gosta. Vou lembrar e vou falando, vai. E uma frase? Uma frase. Orai e vigiai. Gosto muito dessa frase. Na comida. Nossa. Eu amo sopa. Eu amo sopa, gente. Caldo, sopas. Vocês podem me julgar, mas eu amo sopa. Tem uns diferentes. Só na época de frio ou Não. Sopa. Qualquer clima. E se eu for muito longe, eu vou falar que eu gosto até no café da manhã da sopa. Meu Deus. Não. Eu gosto de sopa. Cleana, pra finalizar, a gente gostaria que você deixasse um recado, uma frase, assim. Já, olha, passou rápido. Uma frase para os meus jovens. Da posteridade.
Pra deixar marcado, assim, eu vim, essa é a minha frase. Poxa, sejam muito felizes nas decisões que vocês tomarem. Eu acho que vocês precisam, novamente, ser confiantes e ser felizes, agradar a vocês as coisas, né? Eu acho que vocês precisam pensar em vocês, nas decisões, precisam pensar, claro, nos estudos, sejam bons, sejam pessoas boas, de caráter, homens de bem, né? Mulheres de bem, homens de bem. Eu acho que isso é o que a humanidade precisa, ser pessoas boas. É isso. Agora, infelizmente, acabou, né? Ah, que pena. A gente gostaria de agradecer a audiência de todos que deixam o like, um comentário para fortalecer nosso projeto e o que acharam desse episódio. Tchau!